Logo que comecei a escrever mais a sério mesmo, eu tinha uma meta de palavras por dia. E não importava se era fácil ou se era difícil. Enquanto eu não batesse a meta, eu não parava de escrever naquele dia. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Letra Entrevista. A entrevistada de hoje é professora, formada em Letras e pós-graduada em Linguagem. Ela já foi cantora de coral infantil, já foi artista de teatro, fez contação de história, tem textos publicados em blogs e no jornal A Notícia, dá palestras onde se comunica com adolescentes e com jovens sobre a mídia e o corpo feminino e sobre as personagens femininas na literatura contemporânea. É autora de livros juvenis e recentemente tomou posse de uma cadeira na Academia Joinvilense de Letras. André, é uma honra fazer essa entrevista contigo. É uma honra para mim também. Finalmente a gente conseguiu gravar um horário, né? É verdade, é verdade. André, de onde que surgiu essa questão, seu envolvimento, né, com a literatura? Como, né, e quando que surgiu essa questão? Na verdade, eu sou uma leitora inveterada desde que entendi como as letras funcionavam, né? Sempre achei muito mágico a ideia de você transmitir o que pensa, o que sente através da escrita. Aprendi a ler muito cedo, antes de entrar na primeira série eu já dominava o código e lia de tudo, tudo. Minha mãe, apesar de não ser uma leitora de hábito, ela era muito incentivadora, então livro não era problema lá em casa. Quero o livro está na mão. E quando eu tinha 10 para 11 anos, eu participei na escola de um concurso. A gente poderia produzir livros, né, do que a gente quisesse. Eu fiz 2 livros infantis, uma literatura meio de fantasia, ilustrados, e isso concorria lá, as pessoas liam, os alunos, e votavam. E eu ganhei uma medalha do livro mais lido na biblioteca. Nossa. Ali foi o meu primeiro contato exatamente com a escrita, né, e aonde ela podia chegar. E aí, mas nunca deixei de escrever, né? Na adolescência escrevia poemas, participei de alguns concursos, fui para a faculdade, não por acaso fui fazer letras, foi uma escolha bastante pensada, né? Na faculdade também ganhei alguns concursos de poesia, não cheguei a publicar nada, que tinha que pagar, né? Você paga uma coparticipação e o universitário não tem dinheiro. E aí, depois eu parei, comecei a dar aula e parei, não escrevia com tanta frequência. Escrevia e guardava. E aí, em 2015, eu fui fazer uma oficina com o Jura Arruda, escritor, editor, e mostrei para ele alguns dos meus textos. E ali ele disse, não, isso aqui não pode ficar na gaveta. E aí a gente começou realmente a botar a cara no sol. Ele fez uma ponte para mim com o Jornal A Notícia, ele mandou uns textos meus na época para o Rubens, que cuidava do anexo, e estava procurando uma cronista. Então ali eu comecei a me sentir uma escritora de verdade, né? E logo em seguida a gente já deu sequência para fazer a produção do meu primeiro livro. E de lá para cá a coisa só cresceu, só fermentou. Claro, com muito trabalho, com muito estudo, mas não posso me queixar, assim, a coisa aconteceu muito rápido para mim, né? Você escreve para o público mais jovem, né? E a linguagem, a gente vê que está sempre se transformando, e agora mais rápido ainda, né? Com a internet, com a globalização, as gírias muito rápido, né? Tem os memes e tudo mais. Como que você faz para acompanhar essa linguagem, conseguir falar com o público mais jovem? Uma das coisas que eu sempre penso, e isso tem muito a ver com o seu objetivo enquanto escritor, é em buscar ter uma linguagem mais simples, não simplória, mais simples. O que eu quero dizer com isso? Os meus narradores dificilmente eles vão usar gírias. O meu personagem usa. Aonde eu trabalho a parte literária, no narrador. O meu narrador vai usar metáforas, vai usar hipérboles, vai usar todas as figuras de linguagem, de pensamento. Ali eu vou realmente construir literatura. E não, diferente de outros escritores, porque aí eu digo que, né, que depende do objetivo, tem escritor que busca a palavra mais difícil, a palavra mais rara, poetas fazem isso, né, escolhem aquela palavra mais diferente de todas. Eu não faço isso. Eu uso sim algumas gírias, não uso todas. Tem que mensurar que tipo de gíria vai cair em desuso mais rápido e quais gírias vão ficar mais tempo. Então eu uso gírias que já estão há algum tempo.
Não aquela, por mais que eu conviva no meio dos adolescentes e eu estou em contato com, né, várias dessas gírias, eu percebo que muitas delas vêm e vão muito rápido. Mas eu também percebo quais que já estão há algum tempo. Então, não é tão complicado se você está inserido no meio dos jovens começar a perceber o que permanece e o que não dá para usar, ou dá para usar de repente numa crônica, porque a crônica ela marca um tempo, né? E não dá para usar de repente num romance ou num outro tipo de história. E a sua vivência na escola, próxima de jovens, né, dos alunos, acho que influencia na sua escrita? Influencia bastante. Eu não escrevo muitas coisas com realismo fantástico ou de fantasia mesmo. A inspiração das minhas histórias é a vida real. Às vezes a ideia para um personagem vem de algum desses adolescentes que eu conheço, né? Alguma característica mais marcante, às vezes alguma história que eles me contam, que eles acabaram de vivenciar, alguma angústia que eles têm. Isso tudo pode servir de estopim para essa história que vem a se criar, né? Seus livros você classificaria numa questão de livro mais como entretenimento? Ou você tenta passar alguma mensagem, ensinar alguma coisa com eles, discutir alguns temas aí relevantes para a atualidade? Eles são entretenimento. Eu acredito que a literatura seria muito mais forte no nosso país se outros escritores entendessem que é possível transformar a sua arte também em entretenimento. A gente tem grandes filmes no cinema, grandes séries que são artísticos, mas também são entretenimento. E muitos escritores não, eles separam essas duas coisas. Eu tento mesclar. Eu faço algo, no meu ponto de vista, que possa atingir um maior número de pessoas, que possa ser entendido, compreendido, mas sem deixar de lado o meu lado artístico, né? Sem colocar isso à parte. Dando a minha pincelada lá, o meu toquezinho de poesia. Discuto alguns temas, mas não de forma doutrinatória. Eu não acredito em usar a arte como uma forma de doutrinação. Além de escritora, de seus outros trabalhos, você também tem um canal no YouTube. Explica um pouquinho sobre o seu canal, o que você apresenta nele. O meu canal, ele surgiu em virtude de um blog, que é o qualquersentido.com, onde eu colocava dicas para escritores iniciantes ou para aspirantes a escritores. Eu tinha um grupo de escrita literária na escola onde eu trabalho e as dicas que eu dava para os meus alunos colocava no blog. E alguns leitores do blog diziam, olha, seria legal se pudesse explicar um pouco mais para a gente, e aí eu criei o canal. Né? Então o canal ele tem ali uma parte do meu processo de escrita e uma parte dessas dicas e dessas teorias literárias de outros escritores que possam dar suporte para quem queira profissionalizar a sua escrita mesmo. Eu acredito que, apesar de artista, o escritor ele tem que buscar uma profissionalização. Sair desse campo amador de que escrever de qualquer jeito ou de qualquer forma, se o objetivo dele realmente for escrever para ser lido, né? Então o meu canal ele vai nesse sentido. Inclusive, um dos vídeos que eu tenho lá que tem um número de acesso bastante interessante é um livro onde eu conto como eu divido capítulos e cenas na minha produção e tem o roteiro que eu usei, pelo menos o começo do roteiro do Alegra, né? Então é realmente na prática como é que funciona essa questão da escrita para mim, né? Claro que existem outras formas, mas como funciona para mim. Boa parte do público do canal são escritores ou gente, né, que gosta de literatura. Você tem alguma dica para quem está começando a escrever agora? Uma dica rápida para deixar para as pessoas? Uma das dicas que eu vou dar parece até clichê, mas é estudar. A gente tem que estudar. Não é porque eu sou professora, não, mas eu não acredito em nenhum trabalho, seja ele um trabalho remunerado ou um trabalho amador, que seja bem feito sem que você tenha um mínimo de estudo. E quando eu digo estudar, é ler teoria literária, obviamente, mas ler bons escritores. Faz muita diferença. Hoje percebo na internet, que eu participo de alguns grupos de escritores, há uma movimentação no sentido de eu quero escrever, mas eu não quero ter que ler. Eu não acredito nisso. Eu não acredito num pintor que nunca admirou um outro pintor, eu não acredito num desenhista que nunca não só dominou as técnicas, mas também não teve contato com outros desenhos, ou com um mecânico de carros que não tem observado um outro mecânico. Então eu acho que se você quer ser escritor, você tem que ir na fonte, beber na fonte. Então essa foi a nossa entrevista com a Andréa Evaristo. A entrevista foi feita no Café Literário, da editora Areia. Então faço agradecimento especial ao Jura Arruda. Muito obrigado, André, por aceitar o convite. Obrigada a você. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. O livro Borboletas no Coração e Chiclete para Guardar para Depois estão disponíveis na nossa loja online,
Só clicar nos links da descrição. Também vou deixar um link para o canal da Andréa Evaristo. Vou deixar também um link para o blog e um link aqui para mais informações sobre Editora Alheia. Acompanhe nosso serviço. Até a próxima.